Tu ficou feliz com a classificação do Fluminense ontem, mais tempo lá no Mundial? Ah, fiquei, mas também ao mesmo tempo fico, né, pô, os caras ganham da Inter de Milão. Quem sou eu pra duvidar do Fluminense contra o Inter? Pro Inter é bom. Mas o Fluminense também vai nisso que eu tô dizendo, ó, o goleiro, 44 anos. Pô, tá? o Thiago Silva. Thiago Silva, pô, né? Mais uma parte. Baita zagueiro, umas 40 anos ou quase tem 40 anos e ele vai fazer 41 em setembro agora. Pois é. Quer dizer, tem praticamente 41 E, cara, ele foi importantíssimo na partida, assim, não só tecnicamente, nas decisões da equipe dentro de campo. Cara, tem até aquele Samson momento dele falando ali, com o Renato. Isso, Sim, o Renato cara, falando, dando- Quando eu digo essa dando a bola hierarquia pra dentro ele de e tal. campo, pô, é importante. Tu viu como eles Isso aí conseguiram. a gente tem que... É porque agora a gente vive a era do oportunismo, né? E isso é muito triste. E isso é muito por conta das telas aqui, das redes sociais, que é tudo muito rápido. Então a galera quer a vitória rápido. Quando o cara perde, não serve. O cara é uma porcaria. Daí ele ganha, ele é Deus. Não, nem uma coisa, nem outra. Agora o Renato voltou a ser Deus. Sim. Ele Vai era ser horroroso. Aí agora ele voltou a ser Deus. Perder para o Hilal vai voltar a ser o diabo. de novo. Não é uma coisa, É isso nem aí. a outra coisa. Mas eu digo, se o Renato fosse o Renato Gonzalez, treinador da segunda divisão portuguesa, 23 jogos, 20 vitórias, olha, Não, sim, eu acho esse que o cara ia estar Renato sendo é cogitado muito- para a seleção. eu acho que o Renato é muito superestimado, assim, em relação a... Ele tá numa prateleira de treinadores que a gente não coloca ele. Que a opinião pública tem várias asteriscos em relação a... gosta muito de praia, Isso, motivador, entregador de colete, até o próprio torcedor muitas vezes Mas o fala Renato ele ajuda um pouco isso, não no trabalho dele. Mas o jeito Mas é o dele estilo assim. dele. Sempre, eu sei. Mas é que aí a gente não tem que analisar essas... Pra, Não, pra eu mim, também, eu acho que pra não. mim é o resultado que Eu acho que dá. não, mas assim, por exemplo, quando ele. O cara vai lá pegar a bola, ele dá um toquinho pro lado, o cara fica brabo e dá rolo ali, ele entra num comportamento de técnico que não é o habitual do treinador ali na beira da casa mata, entendeu? Ah, ele é o ajuda um jeito pouco dele, isso. com certeza. Mas ele é um treinador que tá na Malandragem. prateleira dos grandes técnicos brasileiros. certeza. Isso é O um que falta fato. para ele, na minha opinião, é ter a vitória que ele teve no Grêmio ali em 16, 17 em outro clube. Não, o que faltou pra ele foi o título da Libertadores pelo Flamengo. Mas lembra que também pelo Fluminense ele foi também. vice em 2008? Ah, mas pelo Flamengo, tu imagina se o Grêmio, se ele é campeão da Libertadores, que o Andrés Pereira não faz aquela rateada lá. Ele tá que nem o Dorival. O Dorival ganhou com o Flamengo. Mas A aí- narrativa dele seria diferente. Mas olha que legal também, ele chega, ele ganha com o Grêmio, antes disso ele já tinha chegado com o Fluminense, né, se afirmando ali na ponta dos cascos, mas que pegou São Paulo, pegou Boca, pegou uma galera naquela Libertadores, foi pra final, perdeu nos pênaltis. Depois ele chega com o Flamengo e só perde aquele jogo pro Flamengo por causa daquela cagada do Andrés Pereira. Só por isso, porque senão ele teria sido... Aquele erro, aquele equívoco do É. Andrés Pereira. Eu acho que tem isso, mas também o Palmeiras é o Foi mal, Palmeiras gente. do Abel, é É. o Palmeiras milionário, é milhão contra milhão. E às vezes jogar só no Andrés Pereira não é bem o caso, porque Não. o Flamengo começa a jogar depois que tá perdendo. O Palmeiras domina, a estratégia do Palmeiras claramente é muito boa e ela dá certo. Uhum. Mas foi Depois- um jogão. Foi um jogão. Então, É. porque aí meio que lá, pô, o Andrés e tal. E outra coisa, o Renato contra ele tem o quê? Ele tem 101% da torcida do Inter contra ele, desde que ele existe. E ele tem a torcida do Flamengo contra ele. Primeiro porque ele fez o gol de barriga, É. e segundo porque ele não ganhou essa Libertadores. Então, pra ele sempre vai ser mais difícil. Sempre vai ser mais difícil. A manchete dele, ela sempre vai ser mais jocosa do que respeitosa. Porque ele tem essas duas... Aqui ele tem 50% com ele, quando ele tá ganhando, e 50% sempre contra ele. Teve aquele jogo Mas não é também... contra ele. É um contra ele pesado. Mas tu acha que quando ele não tá no Grêmio, ele tem esse 50% contra ele? É que Sempre. a visão Eu em não relação ao vejo, Renato sim. sempre vai ser meio distorcida. O Renato, ele vai ser, todo ano no jogo do Zico. Ele só não foi vaiado Torcida do Flamengo. 2 vezes nos últimos anos. A primeira que ele não foi vaiado foi em 2017. Em dezembro de 2017, eu tava lá no Maracanã, a torcida do Flamengo achava que o Flamengo roubaria o Renato do Grêmio. Dezembro de 17. O Grêmio ganhou a Libertadores. Teve isso também. O Grêmio foi pro Mundial, o Renato, sempre com aquela coisa de 1 ano de contrato, ficou uma novelinha. Ele não foi vaiado, porque ele era campeão da Libertadores e a torcida do Flamengo queria o Renato para ela. Não foi vaiado. A roda girou, a roda girou, a roda girou, a roda girou. Depois, em 19, aconteceu a mesma coisa. Ou em 20, acho que em 20, acontece a mesma coisa.
Por quê? Porque eles querem ele de novo. Aí ele acaba indo depois, Eu acho porque que foi cai um antes do 5 a técnico 0. e tal. Sabe? E só, porque agora voltou de novo esse ódio. Não, mas eu digo esse ódio por parte da torcida do Inter quando ele não está no Grêmio. Não, tem sim, Vitor. Tem muito. O Renato, tem né, muito. Um anti, assim... Não, Tem meu muito. É Deus que do tu céu. acha o Renato boa praça e tal, mas o tem um torcedor grupo colorado... de torcedores, não dá pra generalizar. Porque difícil o Renato do Fluminense, que assim, eu não estava tem secando o admiração, Fluminense. assim, respeito pelo Renato, entende? Bom, o D'Alessandro tem uma relação boa com o Renato, ele e o Renato não, porque os gênios nunca se xingaram. se os caras encontram, né? Mas eu digo que eu não estava secando o Fluminense por causa do Renato. Entendeu? Assim, mas Não, eu enfim. acho que São visões muito particulares, né? Mas é uma estrela, é um rabo desse cara, tá, não sei o que. Olha aí o Renato, aí vai lá o Al-Hilal, passa. Acho que a Keck deu uma resumida boa ali. Ele tá numa prateleira que de fato a gente não coloca Não ele. coloca. Mas também Sempre não é tem a prateleira do Tele, Não, por Não, exemplo, não, só para dar um exemplo mais assim, exagerado, Não, entendeu? não. Eu vi hoje um videozinho, que era um videozinho de piada, que o cara falou uma grande verdade. Ele disse, olha, nesse rolo de seleção brasileira dos últimos tempos, até chegar o Carlo Ancelotti, a gente viu o Dorival e o Fernando Diniz na seleção e a gente não viu o Renato. O Renato não é mais treinador que esses dois? Pra mim é. Eu também entendo que sim. Eu acho que o Diniz é um cara autoral, não daria certo na seleção. Tava na cara que ele ia dar Eu não, certo. mas eu não sei se é uma lavada, Mas assim. ele é Não, melhor, mas mas ele o Renato tem é mais mais técnico do que o resultado, eu Dorival. acho. Porque o Dorival, acho que sim, que o Diniz eu prefiro o estilo do Renato do que do Diniz, tá? Só para que o que início da pesa conversa. A Libertadores de 23 extrema da forma que o Fluminense jogou. É. Mas eu acho que o Renato tem mais resultado esportivo como treinador do que o Mas a Diniz. carreira dele não é maior? Não, claro que é. Mas assim, mas tem ele mais tem. tempo, tu quer dizer. Mas Exato, ele não, de regula mais de tempo. carreira com Ah, tá, mais o Dorival e ele tem. E o Renato teve no Grêmio, ele demorou a ganhar. Demorou a título. ganhar. Só que ele vinha e conquistava objetivos. Ele chegava. Ele chega a Tirava primeira na zona de vez. rebaixamento, Ele botava tirou na o Grêmio num turno da Libertadores. zona de rebaixamento pro dessa vice-campeonato quase brasileiro. década que ele No treina o outro Grêmio, ele ano, só não vai vice. pra Libertadores agora. É É que isso. assim, a única vez. a vírgula que eu faço em relação ao Renato, que por exemplo o Diniz não tem e dificilmente vai ter, é que o Renato tem um lugar no mundo onde ele é Deus. Que é ali no Maitá, na Arena do Grêmio. Tu entende? Isso, querendo Tá, ou não, mas eu acho que isso é um peso. É um peso favorável a ele e que também fazem te ter um outro olhar sobre o Renato. Eu acho que, tipo, o Renato é uma grande personalidade gaúcha. Tá, sabe? mas vamos lá. Ele é muito maior para o Rio Grande do Sul do que para o Brasil. Não, Eu acho que não. Eu vou te falar o seguinte. Ele é um personagem Eu acho que ele é nacional. um- Não, eu não disse que ele não é. Eu não disse que ele não é. O Rio Grande do Sul, quando o Renato tá aqui, ele só tem um personagem nacional aqui. E isso eu falo sem nenhuma dúvida. O Renato é um personagem nacional. É só olhar os grandes portais, mesmo quando ele tá no Fluminense Não, ou tudo tá Renato. no Flamengo, ele é manchete Tá, normalmente. Mas deixa eu tentar me fazer E isso. aí, a gente tinha isso quando aqui? Quando tava o Soares. Tá, mas deixa eu tentar ser quando o Inter entendido. era o melhor porque eu não time tô da discordando. América. Não é que eu não tô discordando de vocês. É que ele foi Veja, um ídolo eu tô do dizendo Flamengo que- como jogador. Não, muito ídolo do Flamengo. Total, só que a visão do torcedor do Flamengo em relação ao Renato é diferente do torcedor do Grêmio. bem, Eu digo, não, é eu digo que que para o Rio aqui Grande ele do vai Sul... ser- Mas Bem, ele é mas o nome manchete dele por tá isso mais também. Não, mas é que eu não tô É. discutindo isso com vocês, eu concordo Ele é com o vocês. único Escuta bem, eu personagem concordo nacional com que a gente vocês, tem. mas eu não tô Tá, dizendo que ele não é nacional. Eu tô dizendo que para nós a gente tem uma visão muito maior do Renato do que em relação a Brasil. Tu entende? Não, da mesma maneira que no Rio de Janeiro, a imagem que eles têm do Zico é muito maior do que a gente tem. Total, tem, faz exato, sentido. exato, Ah, o Zico mas jogou é pra um- caramba, Total, mas jogou também, mas a gente pra pode ele. concordar que o centro do país comanda algumas coisas. A gente vê, os times de lá têm na maior da parte mais torcida, mais dinheiro. Tu entende? Mas Ou eu seja, a não gente acho é isso- mais influenciado pelas coisas que são produzidas pela mídia ou, enfim, pela história do que vem do centro do país. Entende? Claro que pra torcida do Flamengo o Zico é muito maior do que pra gente. Mas eu digo que o Renato, ele é um produto muito gaúcho. Aqui a gente vive essa coisa muito- do bairrismo. A gente tem sim. produtos muito locais. Sim, mas O eu Renato é nacional, ele é um cara conhecido no Brasil inteiro, mas ele é um produto muito Eu acho que a nosso. gente pode ter uma Não, eu te visão... entendi, eu te entendi. Acho que a gente Só pode que ter uma visão viciada em relação ao Renato. Ele é um personagem nacional. Sim, E eu isso acho, eu não discordo. E eu vocês acho nem que um se tu pouco. chegar Não discordo lá, de sei nada. lá, vai lá pra opinião pública do centro do país, bota o Diniz e o Renato, eu acho que o Renato ganha. Cara, mas o acho que Renato o é Renato escolhido para fazer propaganda de grandes marcas do país durante o Jornal Total, Nacional. é isso aí. É por isso que os caras pegam Mas- o cara e também de pela relevância nacional. capacidade dele, né? Mas isso há 30 anos.
Não. Ele faz isso há 30 anos. Perfeito. O Renato é um cara que fez participação em novela da Globo. O Renato. Total. Ele é Show um da case, Xuxa. né? Mas outro exemplo. Hoje, Sabe? o Globo Esporte vai pro intervalo aqui no Rio Grande do Sul com uma fala do Renato na coletiva pelo Fluminense. Aí entra o que você tá falando. Entendeu? Pra gente importa O essas Globo coisas. Esporte do Rio não iria pro intervalo com uma fala dele no Grêmio, Cara, eu entendeu? convivi com o Thiago, o Renato, do ponto de vista de personagem. Cara, tinha uma foto do Renato do lado da mesa dele, lá na Isso é nossa sensacional. redação. Não, ele é... Tinha Isso é isso, ou sensacional. seja, ele também falaria lá. Porque ele é essa coisa. Ele é o cara que vai no Mundial e chuta a bola. Não existe aquilo, mas ele foi lá e chutou. Eu acho que na hora ele meio que se arrepende, mas ele chutou a bola. E o Lautaro- Mas ganha tempo, é mais e ganhou forte que tempo. ele. Aí o Guardiola invadiu o campo. Vocês viram que o Guardiola invadiu o campo? Reclamava o árbitro. Ninguém falou. E É aí? verdade. Ele E aí? invadiu o campo. E aí? O Guardiola invadiu, mas é o Guardiola. O Guardiola tava jogando futebol aí na praia.